Eu creio que é tempo de viver uma vida em paz e alegria. Apesar de toda circunstância que a nossa nação está submetida, né? O dólar subindo, a economia ruim, as contas subindo, e talvez a gente fique pensando, puxa, como será daqui para frente? Eu tenho certeza em algo. O Deus que nós servimos é poderoso para fazer diferença na minha e na tua vida. Confia nele e mais ele fará. Nesse vídeo, eu quero falar um pouquinho ainda de transformação sobrenatural, transformação do coração. Eu quero falar sobre um coração conforme o coração de Deus. Eu creio que quando a gente escuta algo assim, já lembramos de Davi, né? Já lembramos do homem segundo o coração de Deus. Eu gosto de ler textos bíblicos para compartilhar contigo. Vamos ler 1 Samuel, capítulo 13, versículo 13 e 14. Então disse Samuel a Saul: procedesses neciamente, e não guardasses o mandamento que o Senhor teu Deus te ordenou, porque agora o Senhor teria confirmado o teu reino sobre Israel para sempre. Porém agora não subsistirá o teu reino. Já tem buscado o Senhor para si um homem segundo o seu coração, e já lhe tem ordenado o Senhor que seja capitão sobre o seu povo, porquanto não guardaste o que o Senhor te ordenou. Eu entendo que a única maneira de ter êxito duradouro, ter êxito todos podem ter, mas um êxito duradouro, algo que não seja passageiro nesse mundo, é ter um coração no lugar correto. E eu acredito que esse exemplo de Davi e Saul, ou Saul e Davi, é um excelente exemplo para que eu e você possamos meditar sobre as nossas próprias vidas. Como está o nosso coração? Porque quando a gente pensa em Deus falar que Davi é o homem segundo o coração dele, eu posso aqui, junto com você, lembrar um pouquinho da vida de Davi. Ele era submisso aos pais, ele era corajoso, lutou com o leão, lutou com o urso, ele era trabalhador, ele era alguém que fazia com muito zelo a sua função, ele tinha dom, ele era um adorador, mas eu posso lembrar? Ele era um adúltero. Posso lembrar? Ele não soube cuidar dos filhos. Fracassado no cuidar dos filhos. E o que eu posso dizer para você? A Bíblia chama ele do homem segundo o coração de Deus. Se não entender o que eu já ensinei outro dia sobre a mentalidade de Cristo, nós vamos achar que Deus é louco. E na verdade, dentro da lógica do homem, ele é mesmo. Mas eu queria tentar te mostrar algo aqui. Veja. Por que Saul foi desprezado e Davi foi levantado? Deus quer abençoar a todos. Se você pode aí na sua casa, diz assim: Deus quer me abençoar. E a prova disso é que Deus chamou Saul e ungiu Saul. Deus não queria pôr rei, mas já que o povo quis, Deus o escolheu. Ou seja, Deus tinha um plano. Tanto que o profeta diz: eu iria confirmar o reino. Mas por que não confirmou? Qual é a diferença? Davi pecava. Saul pecava. Eu peco. Você deve pecar. Davi se arrependia verdadeiramente. Saul dava desculpas. Davi se envergonhava. Davi, ele percebia que ele era alguém muito frágil. Saul, ele se achava o cara. E aqui eu te dou um exemplo. Quando o profeta pôs o dedo na cara de Davi, Davi se prostrou. Quando os homens se colocaram diante de Saul, ele matou. Entenda, há uma diferença no coração. Deus não está imaginando que eu e você não vamos pecar. Claro, não vamos viver na prática do pecado, porque se fizermos isso, como diz lá a palavra, não conhecemos a Deus. Mas vamos errar. Mas o que fazemos diante desse erro? O que fazemos diante de uma situação assim? Se você ler o Salmo 51, você vai perceber o coração de Davi. Ele começa a dizer: tem misericórdia de mim, ó Deus. E ele conta a história dele, as falhas dele. Depois você pode fazer essa leitura, sabe? Depois, se você puder ler o Salmo 23, você vai perceber a visão que Davi tinha de Deus. Mas a Bíblia diz, olha o que está escrito, Provérbios 28, 13. Davi
expôs o seu pecado. Saul escondeu. Provérbios 28:13 diz: o que encobre as suas transgressões nunca prosperará, mas o que as confessa e deixa alcançará misericórdia. Esse é um coração igual ao coração de Deus. Alguém que está aberto. Alguém que se permite mudar. Alguém que volta atrás em algo que fez. Alguém que reconhece os erros. Então vamos lá. Algumas das principais características de um homem, de uma mulher, de uma criança, segundo o coração de Deus, conforme o coração de Deus. Primeiro, se o coração de alguém é conforme o coração de Deus, essa pessoa busca a Deus apaixonadamente. Davi fazia isso. Saul só quando tinha algum problema. Se o coração é conforme o coração de Deus, essa pessoa adora apaixonadamente ao Senhor. Davi fazia isso no campo com a sua harpa. Saul só adorou porque ficou com medo de perder a guerra. Uma pessoa que tem esse coração é obediente e submisso. Davi obedeceu os comandos de Deus. Saul, nós lemos no texto, fez o que quis fazer, fez do jeito dele. Há um grande problema, viu, querido? Tem gente que acha que é obediente, mas ela obedece, mas ela faz do jeito dela. Deus não quer que a gente obedeça fazendo do nosso jeito. Deus quer que a gente faça o que Ele quer, do jeito que Ele quer. É importante o jeito que a gente faz. Continuo. Um homem que tem o coração conforme o coração de Deus é rápido para se arrepender do pecado. Já falei isso sobre Davi e Saul. Um homem com coração conforme o coração de Deus tem a virtude da inocência. O que quero dizer com isso? É uma pessoa que não fica planejando e maquinando o mal. É uma pessoa que confia. Esse homem com o coração conforme o coração de Deus tem atitude de servo. Os irmãos, o pai de Davi desprezavam ele. O pai disse, vai entregar pão para os seus irmãos. Lá foi Davi. Ele tinha um coração de servo. Um coração conforme o coração de Deus. Teme a Deus e busca agradá-lo. Um coração conforme o coração de Deus. Ama o Senhor profundamente. Eu te faço algumas perguntas. Para que você saiba como está o teu coração. Você tem buscado Deus regularmente? Tem buscado a presença dEle regularmente? Você é um adorador apaixonado? Você está aprendendo a ser submisso a Deus e às suas autoridades? Ou ser obediente a Deus em todas as coisas? Você se arrepende facilmente dos seus pecados? E se arrepende de todo o coração? O seu coração tem sido restaurado da inocência? Ou você é uma pessoa cheia de maquinações? Você tem a atitude de servir voluntariamente ao Senhor? Ou você só faz quando alguém está brigando? Você tem temor de Deus? Você deseja agradar a Deus? Eu desejo agradar a Deus em cada área da minha vida? Amo a Deus de todo o meu coração? Responda essas perguntas e você vai saber se teu coração está conforme o coração de Deus. Mas se não tiver, clame, se arrependa, Ele pode fazer. Creio que você não quer ser Saul, você quer ser Davi. Então vamos orar juntos? Pai, obrigado por essa palavra tão rica. Talvez poderíamos passar juntos mais 1, 2, 3 horas, Senhor, compartilhando sobre isso. Sobre a Tua ótica, a Tua visão e sobre, Senhor Deus, as respostas que o Senhor aguarda dos Seus filhos. Deus, há tantas pessoas como Adão se escondendo. Há tantas pessoas como Adão, Senhor Deus, ao invés de estar cobertos pelo sangue de Cristo, estão cobertos de vestes, daquelas plantas, Senhor, oh Deus, como atos de religiosidade se escondendo ali, mas nós queremos, Deus, eu quero, e eu sei que cada um aqui quer, nós queremos ter um coração segundo o Teu coração, e pedimos que o céu se abra, o Teu Espírito venha sobre nós, oh Deus, quebranta-nos, Senhor, permita, Senhor, que possamos nos arrepender e nos ajuda. Eu quero ser como Davi, não no sentido do pecado, eu não quero pecar como ele pecou, mas me arrepender, servir, adorar, ser apaixonado. Me dá um coração segundo o Teu coração, Senhor, e para cada um daqueles que estão conosco. Em nome do Senhor Jesus eu oro. Eu quero dizer para você que está longe de Deus, volta para a presença dEle. Deus te ama. O melhor de Deus para todos vocês.
planos de Deus são bons. Eu e você precisamos viver os sonhos dele. E nós podemos, como podemos? Se deixe transformar. Se revista do novo homem a cada dia. Porque o diabo põe armadilhas.